Então, pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Depende do horário que você está vendo esta aula. Eh, Hoje nós vamos dar continuidade, vamos ver, continuar, né, o pilar 2 de habilidades e competências. Eh, eu vou compartilhar aqui com vocês habilidades e competências, né, ainda na aula 5, cuidado com a saúde do idoso. Eh, Tem assunto que vocês vão, como eu já disse, vai aparecer que seja repetitivo, mas é só afirmativo para poder estar alinhando, né, as nossas informações. Então vamos lá. Cuidado com a saúde do idoso. Bom, o cuidado integral, o que que significa? Significa cuidar de uma pessoa como um todo. Então, quando você assume o papel de cuidador de idosos ou de idoso, de um idoso, você assume ele como um todo, considerando todos os aspectos da saúde e do bem-estar dessa pessoa. O que que inclui nisso daí? Saúde física, saúde mental, bem-estar social, promoção, prevenção, né? Promoção de saúde, prevenção de doenças, prevenção de pioras no seu estado, né, das comorbidades, aparecem de novas comorbidades. Então, você está ali para justamente isso. Essa concepção se baseia na ideia de que saúde não é apenas ausência de doenças, mas um estado completo de bem-estar, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, né, o que é saúde? Saúde não é apenas não ter doenças, ausência de doença, mas é um estado completo de bem-estar, bem-estar físico, social, mental, eh, espiritual, religioso, né? Aqui nós temos essa imagem muito bem colocada de uma idosa, né? Com uma cuidadora de idosos. Você vê que a cuidadora dela, ela tem um relacionamento muito bom, né? Elas estão sorrindo. Olha que gracinha. Serve de exemplo para a gente, né? Então, você está vendo que está uma idosa feliz, né? A gente não sabe da história dela, né? Mas a gente está vendo que é uma pessoa que está satisfeita com a companhia da sua cuidadora, né? Uma observação que eu tenho que fazer é só o jaleco, né? Essa blusa branca dela. Isso daí, gente, só se for, se a família exigir que seja branco, mas eu não aconselho, por experiência própria, tá? De não usar roupa branca, não usar jaleco branco. Por quê? Por causa da síndrome do jaleco branco, né? Dá uma ideia assim, nó, de doença, né? Então, uma cor suave, não sei se aí tá um verde, mas aí tá branco, né? A não ser que a família queira. Mas o certo é usar cores diferenciadas, não cores muito fortes, né? Se você tem aquele uniforme de trabalhar, a gente melhor ainda, gasta menos roupa e você fica alinhadinha, né? Ou alinhadinho, né? Então, uma cor, ou pode ser uma blusa básica, né? Nada muito colorido. O bom de ser assim é que tá vendo como é que tá comportadinho? A manguinha, né? A gola, e tá um tamanho bom. Não sei se ela tá de calça ou se é de saia, tá um tamanho bom até a altura do quadril, né? Então, tudo isso é bom ser observado. Segundo a descrição da CBO, o que que é CBO? Conselho Brasileiro de Ocupações, que agora nós, cuidadores de idosos, também fazemos parte da CBO, isso faz pouco tempo, né? Tem as seguintes funções. Já falamos dessas funções, já falamos das atribuições, mas nós estamos trazendo aqui de novo, né, para complemento de habilidade e competência, cuidado com a saúde do idoso como um todo. Então, eh, funções. Cuidar da pessoa idosa, promover o bem-estar. A gente vai falar sobre cada um separadinho agora nos próximos slides. Cuidar da pessoa idosa, promover o bem-estar, né? Cuidar da alimentação da pessoa idosa, cuidar da saúde, cuidar do ambiente domiciliar ou institucional, incentivar a cultura e a educação, acompanhar em passeios, viagens e férias. Lembrando que estamos falando com um cuidador de idosos aqui, profissionais, né? Esse treinamento é um treinamento que vai te habilitar para ser um cuidador, um profissional cuidador de idosos com
qualidade, tá? Pode ter um familiar fazendo um curso aqui? Pode. Então, tem algumas colocações que a gente vai fazer que pode ser direcionado para o familiar cuidador de idosos, tá? Ou cuidador de idosos familiar. Mas eu vou estar abordando isso. Cuidar da pessoa idosa, cuidar da aparência e higiene pessoal. Sim, nós estamos falando ali do idoso, em relação ao idoso. Manter a pessoa limpinha, fazer as higienes pessoais da pessoa, né? Já falamos para o cuidador e agora para o paciente, né? Cabelinhos alinhados, a roupa, né? Sempre limpinha, porque se o idoso for acamado, gente, sempre derrama, sem querer ou não, a urina, né? Então é bom estar trocando de roupa. Se o idoso está acamado e ele usa fralda, mas a família gosta que ele usa, se for homem, aquelas bermudas, né? Aquelas bermudas grandes ou até calça, aquelas calças de moletom. Então, trocou a fralda, colocou a calça de moletom. Quando você for trocar a fralda de novo, se tiver um molhadinho, tira por causa do cheiro. O cheiro da urina do idoso é mais acentuado por diversos fatores. Primeiro, ele tem que se hidratar bem. Urina de quem toma pouca água, ela é corada, né? Ela é fétida e quem toma muito medicamento também. As medicações fazem alterações porque saem os resíduos na urina, tá? Então, trocar roupa de cama, traçado, lençol, manter tudo limpinho, de forma que quem chega de fora encontra o cheiro harmonizado. Observar os horários das atividades diárias. As atividades diárias desse idoso. O que que ele faz durante o dia? O que que ele faz durante a semana? Qual o dia que ele sai? Se é que ele sai, ou se ele é acamado ou não. Então, onde que ele toma sol? Que horário que ele toma sol? Que horário que ele gosta ou está combinado de tomar sol? Né? Isso tudo faz diferença. Ou fazer a caminhada pelo bairro, né? Ou no quintal, de repente tem um quintal grande, na pracinha ou na igreja, né? Então, essas coisas que tem que ser visto quando for fazer a avaliação para você assumir esse plantão. Ajudar no banho, na alimentação, no andar e nas necessidades fisiológicas. Nós estamos ali para isso. Se ele é um paciente que dá conta de ficar no banheiro sozinho, você pode arrumar, ó, primeiro, na hora que for preparar o banho, gente, já prepara a roupa que vai vestir, a fralda, os cremes, tudo que for passar nele. Já prepara a roupa de cama que vai ser trocada. Que na hora que você tiver o tempo entre trazer o paciente e colocar lá, ou deixar ele um pouquinho, né? Toma banho, tá enroladinho lá, para você tirar a roupa rápida que tem que tirar e já colocar a outra, então já deixa organizado antes de fazer o procedimento. Ajudar na alimentação, a gente vai falar mais embaixo aí também. No andar, tem gente que precisa, né, de ajuda, né? Ou cadeira de rodas, ou cadeira de banho, ou uma muleta, ou um suporte, o andador, né? E nas necessidades fisiológicas, porque esse paciente, esse cliente seu, você tem que olhar se ele precisa ser levado ao vaso sanitário para fazer um xixi ou para fazer um cocô, né? Então, você está ali para isso, para estar ajudando. Se lá tiver máscara, gente, vocês quiserem usar, não tem problema, pode usar sim. Ninguém é obrigado a aguentar cheiros do outro. Mas se não, se você, né, consegue de alguma forma ajudar sem precisar disso, melhor ainda que nem constrange, né, o paciente. Isso aí vai depender da sua relação ali. Estar atento às ações da pessoa idosa. Então, gente, presta atenção. Não deixe um idosinho sozinho, parado, sem você estar olhando para ele. Cuidado com o celular. Eu volto a frisar isso. Cuidado com o celular, né? Às vezes fica ali muito, muito antenado no celular e esquece da pessoa. Não pode. Então, tem que estar atento a cada passo ou a cada ação dela, até a forma dela respirar, diz que se ela está estável ou não, se ela está com algum problema ou não. Verificar as informações dadas pela pessoa idosa, ou seja, ele falou com você, preste atenção no que ele está falando, o que que ele está trazendo de informações para você, se realmente é aquilo mesmo, não batendo de frente, não é nada disso, mas preste atenção, né? Que ele é o protagonista daquele ambiente, daquele momento, e você está ali como pessoa importantíssima naquele lugar ali, né? Para poder ajudar.
Informar-se do dia a dia da pessoa idosa no retorno de sua folga, ou seja, você folgou, você trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo você não trabalha, né? Mas aí você volta na segunda, mas aí você vai pegar, peraí, o que que aconteceu no dia anterior? Como é que foi? O que que aconteceu? Se ele mesmo puder falar com você, tudo bem, ele mesmo vai te explicar na segunda-feira o que que aconteceu, né? E também no passar do plantão, né? Às vezes tem as folguistas do final de semana, folguista de feriado, de férias, né? Aí quando voltar, passar para você ou familiar, tenha interesse. Tudo em torno do seu paciente. Relatar o dia a dia da pessoa idosa aos responsáveis. Ou seja, você está ali, você é responsável por essa pessoa, mas existem pessoas que são responsáveis, porque o ente querido é dele, você é profissional ali. Então, relatar, falar, olha, tá assim, tá assado, né? E ter um caderninho de anotação, gente. Isso aí eu não abro mão, porque vale a pena, pede a família. Nem que seja para anotar, hoje é dia, por exemplo, hoje é dia 8 de abril, 8 de abril. Foi um dia tranquilo, né? É, foi um dia tranquilo, medicação dada, administrada a medicação, o alimento, como é que foi, como é que foi assado, como é que não foi. Se ele evacuou, isso é importantíssimo, gente, porque o idoso, é, não todos, na maioria das vezes, o metabolismo, o peristaltismo gástrico, intestinal fica lento. Então, é muito importante anotar se ele evacuou ou não, porque ele fica muito parado, com poucas atividades físicas. Então, o organismo começa a ficar mais lento. Então, é importante anotar se ele evacuou ou não. Aí que vale as anotações. Que às vezes no passar do plantão aconteceu alguma coisa, não falou, ou ele não está lembrando, ou ele tem algum problema com a cognição, com lembranças, né, com a comunicação. Então, aí, se você anotou, fica fácil ou do familiar pegar as anotações, ou da sua rede de apoio, né, profissional, da equipe, ou até o cuidador que for te render ali, né, que vai pegar o plantão à noite, ou vai pegar o plantão no outro dia, que você vai passar o plantão, vai estar escrito lá, evacuou tal hora, XX, né, a quantidade. Lembrando, falando com vocês de quantidade, quando a gente fala, de quantidade, como é que eu vou anotar a quantidade de cocô? Você tem que lembrar de quatro cruzinhas. A gente sempre faz assim, pega o relógio, divide ao meio, né? Vertical, horizontal, quatro cruzinhas. Então a quantidade vai ser assim, foi muito, três cruzinhas. Três, cruzinha, 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 cruzinha. Foi pouco, médio, duas cruzinhas. Foi pouquíssimo, uma cruzinha só. Então aí já dá para ter noção. Então 100% são quatro cruzinhas, né? 75% três cruzinhas, 50% duas cruzinhas e 25% uma cruzinha. Se você tiver dúvida, gente, pode eh, me perguntar que depois eu vou responder, tá? Quem tiver dúvida disso aí. A mesma coisa da diurese, né? A diurese é o xixi, né? Se tá claro, se tá escuro, a quantidade, qual o cheiro, é bom anotar. Das fezes é bom anotar só se são claras, escuras, amarronzadas, é bom anotar porque às vezes pode acontecer de sangue nas fezes, então a gente tem que ter essas informações. Manter o lazer e a recreação no dia a dia. O que que esse idoso faz? Ou o que que ele fazia que a gente pode estimular ele voltar a fazer, né? Né? Porque a pessoa, gente, trabalha a vida toda, tem a vida toda ativa. De repente sofre alguma comorbidade, alguma limitação pela doença. Então, a gente tem que estimular ele fazer, pelo menos dentro do limite, aquilo que ele gostava de fazer, né? Alguém vai achar alguma coisa, nem que seja desenhar, escrever, sei lá, rodar bolinha. Tem muitas atividades, qualquer coisa, o terapeuta ocupacional pode estar ajudando nisso, né? Que faz parte da equipe, o fisioterapeuta, ou até o enfermeiro pode trazer algumas ideias, né, para estar trabalhando com esse idoso para ele não ficar parado, né? Eh, Foi o tempo, né, que as doninhas bordavam, né, fazia crochê, tricô. Hoje as idosas, muito difícil fazer isso, mais as pessoas novas que estão fazendo. Mas alguma coisa gosta de fazer. Tem idosa, eu já tive idosa como paciente que gostava de dobrar roupas. A gente conseguia as roupas dela, eu tirava a roupa do varal e deixava ela dobrar, porque ela gostava disso, né, se sentia útil. Desestimular a agressividade da pessoa idosa. Isso aí vale para quem é mais agressivo, né? Porque tem idoso agressivo, gente, porque ele vivia num momento na vida dele.
né? Ele era o chefe, e de repente ele é limitado a obedecer os outros em tudo, os outros fazem as coisas com ele. Então, desestimular isso, né? Não, fulano, fala isso mesmo. Não, ao contrário. Não, senhor, vai dar certo. Não, senhora, é assim, nós vamos fazer, né? E vai conversando, né? Cada um tem seu jeitinho. B, promover o bem-estar. Como que nós vamos promover o bem-estar de uma pessoa que está ali limitada? Bom, ouvindo a pessoa, se é uma pessoa que gosta de falar, ouvindo com atenção, olho no olho, prestando atenção mesmo, cuidado com o olhar, porque o corpo fala. Às vezes você está assim, mas está com o pensamento longe, então cuidado que o corpo fala. Desculpa, ouvir a pessoa idosa, respeitando sua necessidade individual de falar. Então, eu já falei em outra aula aí que nós, cuidadores de idosos, somos terapeutas. Esse terapeuta vai até brigar com a gente, né? Mas é porque nós estamos ali diretamente. Opa, nós estamos diretamente com. Deu uma quedinha ali. Nós estamos diretamente com o paciente. Então, nós conhecemos, né, o que ele faz. Conhecemos o seu dia a dia. Deixa eu só tirar um pouquinho do. Não, tá, é isso mesmo. A gente já conhece ele, a gente tá ali, né? Se você consegue a credibilidade do idoso, ele vai contar muitas coisas para você. Ele vai ver em você uma pessoa de confiança. E isso é bom, gente, que isso melhora, promove o bem-estar dele, né? Dá apoio psicológico e emocional. Claro que vai ter momento que ele vai contar tristezas, tem momento que ele vai contar de alegria. Se ele for uma pessoa deprimida, claro que vai reclamar muito, né? Mas olha os medicamentos se está em dia, repassa essa situação para não ficar aquela situação melancólica, né? E você trabalhando ali com o potencial que você tem, com o treinamento que você tem, você consegue melhorar isso, melhorar o clima ali, né, com esse idoso. Ajudar na recuperação da autoestima, dos valores e da afetividade. Gente, às vezes eles contam coisas lá antigas, a gente tem que valorizar o que eles vivenciaram, o que eles viveram, eles contribuíram, né, para que o mundo hoje existisse. Então, trabalhar em cima disso, a hora que ele contar alguma coisa, prestar atenção, é mesmo, o senhor fazia isso, é mesmo, a senhora fazia isso, olha que bom. E os netos? E aí conversar, né? Mostrar recuperar essa afetividade dele pela vida. Porque quando a pessoa fica limitada, a gente ele perde amor a continuar a viver, ele perde a graça da vida, né? E nós temos esse potencial de estarmos assim e repassar isso para a equipe, repassar para a família também que se precisar de um profissional, um psicólogo, né, um terapeuta, ele vai ter, né? Eles vão providenciar, a equipe vai providenciar. Promover momentos de afetividade, né? Momentos, né, de lembranças, fazer um carinho nele. Tem gente que não gosta de ser tocado, então você já vai captar se gosta ou não, tá? Mas se a pessoa gosta, ou um abraço, não é ficar grudado nele, não, gente. Um abraço diz muito. Sorrir com o que ele falar, isso é demonstrar interesse na pessoa. Estimular a independência, essa estimular a independência, gente, principalmente para tomar um café, tomar uma água, comer, andar, né, caminhar. Eu já até falei em outra aula aí das doninhas que gostam de limpar, tirar poeira. Se for alguém que tiver as AVDs eh, intactas, né? Que é a atividade da vida diária, né? Intactas, sem, se estiver preservadas, né? Estimular isso daí, né? E se não tiver, usar o pouco que tem, o potencial que tem, a quantidade que ainda tiver. Auxiliar e respeitar a pessoa idosa em sua necessidade espiritual e religiosa. De repente você é de uma religião, mas ele é de outra, vamos respeitar isso, né? E auxiliar ele gosta que lê o texto, ele gosta que lê a Bíblia, né? Ele gosta de ir na igreja, ele gosta de receber pessoas da igreja. Eu acho isso muito interessante. Pessoas do credo religioso dele, independente que seja. Eu acredito que trabalhando dessa forma, você ajuda ele
ele ser útil naquele momento, naquela vida dele, né? Ajuda ele a entender que ele está limitado, mas ele ainda pode receber os amigos, ele pode visitar um amigo conforme a limitação dele, né? Isso é muito importante. Aqueles que gostam de ir na praça, né, gente? Levar. Então, tem muitas possibilidades. Visitar um parente, né? Se ele gosta disso, se tem alguém que leva, muito bom, você vai acompanhar. Cuidar da alimentação da pessoa idosa. Gente, isso é muito interessante. Participar na elaboração do cardápio. Quem vai fazer esse cardápio? Se tiver a nutricionista, né? Às vezes um familiar mesmo faz. Participar, né? Eh, tem que ter cuidado, porque quando eu falo de cuidar da alimentação da pessoa idosa, nós temos que falar enquanto profissionais e também serve para quem é familiar, né? Verificar a dispensa. De repente, você está ficando com um idoso, você trabalha com um idoso, que é só você e ele. Aí vem um familiar e só olha. Então, você deve verificar a dispensa se está precisando de alguma coisa, mas isso aí nós vamos direcionar mais para quem é da família, uma filha, um filho, um sobrinho, um neto, né? Porque o cuidador de idoso que não é da família, só se no ato do contrato, se tiver isso, se não, não é sua opção. Observar a qualidade e validade dos alimentos, isso sim, se você vai fazer, né? Não sei se você vai ao fogão fazer uma sopa, alguma coisa assim, depende da combinação, olhar tudo certinho. Fazer compras conforme lista e cardápio, isso aí depende da combinação também, do estado desse idoso, como que ele é, né? De quem você está cuidando. Preparar a alimentação, nem sempre é você que vai preparar a alimentação. Geralmente tem alguém para fazer isso, mas digamos que só está você e o idoso. Você fica de dia, o outro fica de noite, né? E esse idoso, ele às vezes não tem tantas comorbidades, as AVDs estão preservadas, aí dá sim para você preparar, né, aquilo que ele gosta juntamente com ele. É até bom isso. Servir a refeição em ambientes e porções adequadas, ou seja, nada de exagero, né? Lembrando que tem que ter cuidado com a deglutição, né? Estimular ele mesmo pegar o garfo, pegar a colher, ele mesmo pegar a água e tomar ou o suco. Estimular e controlar a ingestão de líquidos e de alimentos variados, isso é muito bom. Às vezes o idoso tem o costume de comer uma coisa só. Por que que ele tem costume? Às vezes é porque é mais fácil de engolir. Tá? Então, observar isso, como que está a deglutição dele. Reeducar os hábitos alimentares, ou seja, ele está ali, mas ele tem os costumes dele, nós temos que respeitar, porém ele tem algumas limitações, então, de repente, um nutricionista ou um médico passou uma dieta, prescreveu uma dieta e incluiu um alimento que ele não está acostumado a comer. Aí você vai conversar com ele, explicar o quanto que é bom para o intestino dele, para a pele dele ou dela, né? Para o estômago, né? Tem alimento que protege, tipo assim, a couve, por exemplo, é muito bom para o estômago e é bom para o intestino também, né? E reeducar conforme as dietas prescritas. Nada tirar da cabeça. Nós temos respaldo teórico-científico, tá? E sem ultrapassar os limites. Cuidando da saúde, observar temperatura, urina, fezes e vômito. Já colocamos isso, né? Acrescentando ali só os vômitos, se houver vômito, né? Temperatura deve ter o termômetro lá, né? Ou o termômetro de mercúrio, ou o termômetro digital, aparelho de PA digital, né? Controlar e observar a qualidade do sono, hora que ele está dormindo, que hora que ele tira o cochilinho à tarde, ou se você está à noite, se ele está dormindo à noite bem, né? O que está acontecendo? Como que ele acorda? Ele acorda assustado? Ele acorda por qualquer barulhinho, isso é importante, viu, gente? Isso é importante para saber se o idoso não está tendo insônia ou tendo sono fragmentado, que aí ele fica cansado, ou se ele está dormindo durante o dia, tem que olhar isso e observar. E controlar juntamente com a equipe. Ajudar nas terapias ocupacionais e físicas, isso depende do que o terapeuta ocupacional passar, ou o fisioterapeuta, e aí você vai ajudar a colocar aquilo ali em prática. Tem idoso que é sequelado de AVC, que tem aquelas bolinhas fofinhas, né, de fazer atividade com a mão direita e com a mão esquerda e jogar, né? Então você vai trabalhar aquilo ali. O meu pai, ele era sequelado de AVC, muito grave. Ele não adaptou com a bolinha. Nossa, não aceitava essa bolinha de jeito nenhum. Vira e mexe, a gente mexia com ele, mas ele não se adaptou. Então, há casos e casos, né? Manusear adequadamente, né? Esse idoso, né?
ali não está dizendo, mas pode ser ajudar ele a levantar da cadeira de forma correta. Aí você tem que aprender a colocar as pernas mais abertas, firmar os joelhos seus nos joelhos dele, né? Porque senão você atrapalha, trava a sua coluna. Então isso é muito importante. Observar alterações físicas. Pele, comportamento, né? Observar alterações de comportamento, já vai colocando ali. Então, você tem que estar observando tudo, lidar com comportamentos compulsivos e evitar ferimentos. Quando o idoso é calminho, tudo certinho, é muito bom, gente. Mas a gente encontra vários idosos muito difíceis. Então, esteja preparado para isso. Nós já até falamos sobre o preparo emocional para cuidar de um idoso que é briguento. É, controlar armazenamento, horário, ingestão de medicamentos em domicílios. Isso é muito bom, gente. O medicamento ele tem que ser bem guardado. E em lugar de fácil acesso, em lugar arejado, né? Então, em lugar que não pode ser molhado. E os horários tem que estar tudo na listinha, tá? Prescrição por perto, mas tem que fazer um cronograma de horário de medicação, principalmente se forem muitos medicamentos, tá? Lembrando que tem medicamento que pode ser em comprimido, né? Em pomada. Peraí que eu vou dar um stop aqui. Pausar. Continuando. Então, acompanhar a pessoa idosa em consultas e atendimentos médico-hospitalares. Gente, nós estamos ali para isso, tá? Então, se tem alguma consulta, algum exame, a gente vai junto. Por quê? A gente que vai levar as receitas, né? As prescrições, a gente conhece o dia a dia, né? Eh, uma fralda, né, que às vezes precisa trocar, né, a cadeira de rodas, esses apetrechos, né, do paciente que vai com você. Relatar a orientação médica aos responsáveis, então o médico orientou na consulta, ou o médico visitou lá em casa e vê o parente ou familiar, aí você explica, e seguir a orientação médica, né? Nós estamos ali, na equipe para seguir a orientação médica. Então, não esquecer, né, gente, de levar as anotações, se for possível, tá? Leva as orientações, leva as anotações, os exames que já foram feitos, né? Então, tudo isso é importante. Tudo é importante. Nós não podemos esquecer nada, né? Eh, Cuidar do ambiente domiciliar ou institucional. Tem casos aqui nesse item aí que vai servir para o cuidador familiar ou cuidador profissional, ou os dois. Por exemplo, cuidar dos afazeres domésticos é mais para um cuidador familiar. O cuidador de idosos profissional familiar pode fazer isso, e o cuidador de idosos, isso não é atividade dele, os afazeres domésticos. Ele pode manter o quarto limpo, né? Pode até limpar o quarto do paciente e manter a casa limpa, sim, gente. Não sujar, não jogar coisas em qualquer lugar, né? As fraldas no lugar certo, o lixo vem, ele pode colocar lá fora, não tem problema, né? Manter o ambiente organizado e limpo, de maneira que qualquer um que chegar vai encontrar aquele quarto organizado, aquele quarto limpo, roupa dobrada, cada coisa no seu canto, né? As roupas sujas vão estar lá na cesta de roupa suja. Inclusive, eu oriento, não deixa cesta de roupa suja no quarto por causa do cheiro, né? Leva para a lavanderia. Não sei qual é o costume, se costuma colocar de molho ou já jogar na máquina, aí vai depender de você e a família, porque colocar também lá na máquina só para a máquina lavar também isso aí não vai quebrar a mão de ninguém, né? Se for preciso. É,
promover adequação ambiental. Essa adequação, eu sugiro assim, tirar cadeiras da frente, as mesas, organizar as mesas para o trajeto onde o idoso for passar, ele não vai se machucar e nem cair. Ter cuidado com o tapete, mas ter cuidado na hora de falar sobre tapetes, porque as pessoas gostam de muitos tapetes na casa, né? Então aí tem que ter cuidado para prevenir, né, acidentes. Por exemplo, a minha mãe ama tapete. Ela tem 75 anos, mas já caiu, viu? Um tapete. Então tem que ser com cuidado. É igual gostar de chinelo de dedo, né? Uma baiana, por exemplo, mas ter muito cuidado para não escorregar, cuidado com o piso molhado, né? Fazer compras para casa para pessoa idosa, isso depende da combinação que o cuidador fizer com a família e do nível de complexidade desse idoso, tá? Depende do nível de complexidade desse idoso. Administrar finanças, isso também, gente, depende da combinação, se é só você que fica com esse idoso, se os familiares viajam, o que que você pode fazer ali para poder estar ajudando. Cuidar da roupa e objetos pessoais da pessoa idosa, né? Como eu falei, tem coisa aqui que é junto com o familiar ou é um cuidador familiar. Né? Então, não é passar na frente e sair pegando um monte de funções que não são suas. Preparar o leito de acordo com as necessidades da pessoa. Esse leito, gente, tem muita gente que o idoso fica limitado e consegue uma cama hospitalar. Nós conseguimos para o meu pai, né? Uma cama hospitalar. Mas, se não, é o adequado, né? Eh, usar lençóis que prendam por trás para não sair, para ele não ficar escorregando na hora de sentar na beira da cama, né? Se precisar usar traçado, se ele usar fralda, é bom usar um traçado com um impermeabilizante, né? Com um impermeabilizante, com um impermeável, né? Por cima. Eh, os travesseiros, colocar travesseiros de forma que ele pode sentar e ficar eh, 90 graus, 45 graus, 90 graus ele vai ficar assim, né? Retinho. E 45 graus ele vai ficar inclinado. Então, manter ele sempre mais inclinado. E se ele sentar, colocar alguma coisa atrás para ele não cair para trás. Porque ele vai pegando, vai perdendo, gente, essa firmeza. Então, nós, como cuidadores de idosos, que vamos ajudar nisso. Tipo assim, se colocou na cadeira de rodas, aí ficou um vago aqui, colocar um travesseirinho molinho ali, fazer rolinhos de espuma e com lençóis, né, ou pedaços de lençóis ou toalhas, né, para poder estar colocando nos pés para evitar escaras, evitar feridas, né, fazer mudança de decúbito, né, dele de um lado, de um outro, para evitar aquelas feridas sacrais, aquelas feridas, né, ou femorais também, que dá muito. Nos lugares principais nos ossos aqui, atrás, nos ombros, na região sacral, na região femoral, os joelhos, né? E os tornozelos embaixo são onde as peles sofrem mais atrito e que podem ter descontinuidade ou ter feridas, né? Então nós temos que estar tendo esse cuidado e passar óleos, né? Tem óleo de girassol muito bons para passar. Incentivar a cultura e a educação. Estimular, isso aí, gente, vai depender do nível de avidez, nível de atividade da vida diária do idoso. Vai depender do nível de complexidade que esse idoso tem, né? Estimular o gosto pela música, dança, esporte, fazer alguma coisa diferente, né? Eh, Depende, você vai ter que respeitar o gosto dele. Que tipo de música? De repente você está agora, 2026, gosta dessas músicas modernas, né? Ele não, ele gosta daquelas músicas clássicas, aquelas músicas antigas, ou então aqueles forrós, aquelas músicas de roça, né? Então você vai trabalhar isso com ele. Selecionar jornais, livros e revistas que ele goste de folhear, de ver notícias, né? E, inclusive é bom estar até dando uma olhada como que está o nível de visual dele, né? Se ele usa óculos, se ele não usa, higienizar os olhos precisam ser higienizados com gazinha e soro fisiológico, tá? Ou então uma aguinha, então sempre é bom ter gazinha no quarto do paciente, tá? Para poder estar fazendo essa higienização. Ler histórias, textos de jornais para a pessoa idosa, se a pessoa gostar. Então, vamos respeitar, né?
Organizar a biblioteca doméstica, né? Você vê que ele está gostando daquilo ali, organizar para melhorar, né? Para ele ter. Porque a pessoa está idosa, gente, mas ele continua aprendendo ainda, ele não sabe tudo, não, tá? Acompanhar em passeios, viagens e férias, já falamos muito sobre isso. Planejar e fazer passeios, isso para o familiar que é cuidador do idoso. Planeje, continue viajando com ele, né? Ou passeios curtos. Geralmente o idoso não gosta de sair, gente, são poucos que gostam, somente quando eles estão limitados, por causa da fralda. Eles têm dificuldade disso. Eu lembro que a minha avó, ela não gostava de viajar porque tinha que usar fralda. Já a minha sogra tem hoje 86 anos. Ela não usa fralda, né? Mas ela não sai da casa dela também. Fica só lá. A gente visita ela lá. O máximo que ela vai, eu dou uma volta com ela na rua, né? Quando a gente visita ela, de carro e tudo, já não aguenta andar tanto mais, mas não viaja, não. Listar o objeto de viagem, o que que você vai levar na viagem? Nós vamos sair para tal lugar, o que que a senhora vai levar? Vamos fazer uma lista? Arrumar a bagagem, preparar a mala de remédios. Não pode esquecer, gente. Tem que ter um kitzinho, uma caixazinha, né, para ser o local para você colocar os medicamentos, que não pode esquecer nenhum. Ó, além de levar os medicamentos, tem que levar as prescrições. Eu sugiro que tenha uma pasta com todas as prescrições dentro. Preparar documentos e listas de telefones úteis. Sim, os telefones dos familiares, né, que é preciso ligar, dos médicos, não pode esquecer, né, da equipe. Preparar a alimentação de viagem com antecedência. Então, preparar tudo para um passeio, para um piquenique. Gente, levar um idoso fazer piquenique é uma gracinha. Eu lembro do Parque Municipal de Belo Horizonte. Ai, que lugar bom. Ou então, lá na Praça do Papa, também, lugar bom de passear, né? Acompanhar a pessoa idosa em atividades sociais e culturais. De repente tem uma apresentação de alguma coisa e ela sempre gostou de ir, levar e ir com essa pessoa, né? Você está ali para estar com ela em todo momento da vida dela, em todos os momentos sociais, culturais, né? Igreja, né? Você está ali para promover o melhor para ela, né? Então, é isso que nós separamos, né? E preparamos sobre o cuidado da saúde, né? Do idoso, pegando como um todo, né? E a aula foi uma aula muito boa. Essa aula é uma aula muito importante, tá? Não sei se vocês estão percebendo. Eu peguei esse treinamento, eu preparei esse treinamento e eu esmiucei ele, né, em pedacinhos, em aulas bem pequenininhas, mas muito interessantes, né? Muito bem colocadas. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante, tá? E nós vamos já para a próxima aula, ó. Tiver dúvida, pode mandar para mim, tá? Que eu vou responder para vocês, ó. Um beijão. Até a próxima aula.